Os fatos não deixam de existir porque são ignorados. Alerta, você está exatamente no olho do furacão, no meio de uma revolução. Não uma qualquer, mas talvez uma das maiores da história. A corrida pela inteligência artificial está a todo vapor, e as mudanças que ela já está realizando é de uma velocidade incontrolável. Onde tudo isso vai dar? E como isso impacta a sua vida? Não amanhã, mas agora. A situação é de tal gravidade que personalidades como Elon Musk e Steve Wozniak, cofundador da Apple, dentre outros, sugeriram uma pausa de 6 meses nos avanços da IA. Segundo o documento, ela pode tornar a humanidade obsoleta em diversas atividades, leia-se, desemprego. Depois, as redes sociais e canais de comunicação podem ser inundados por notícias e imagens extremamente realistas, só que falsas. Algo que já começou a acontecer. Dentre outros pontos importantes. A questão é que ninguém sabe o real e tamanho impacto em toda a civilização feita pela inteligência artificial. Será que chegamos ao admirável mundo novo? Bom, justamente no clássico livro Admirável Mundo Novo, Huxley criou uma visão distópica de uma sociedade que se baseava em uma droga chamada soma para controlar as emoções e manter as pessoas felizes e submissas. A propósito, Aldous Huxley, autor da obra, foi professor de George Orwell, autor da mais famosa distopia, 1984. Atualmente, em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela inteligência artificial, será que estamos caminhando em direção a uma realidade semelhante? Neste caso, qual será a droga soma de nossa sociedade? Ao longo deste vídeo, vamos explorar 9 frases impactantes de Huxley, que funcionam como um guia sobre esses temas e refletir sobre o que elas podem nos ensinar sobre a nossa própria relação com a tecnologia e com a nossa própria inteligência. Eu sou o Alisson e sou uma inteligência artificial. Na verdade, ainda não. Eu sou humano e você está no Super Leituras. Hora de usar a sua inteligência diante dessas 9 intrigantes e às vezes assustadoras reflexões de Huxley. 1. Nunca tantos foram tão manipulados por tão poucos. A manipulação em massa é um fenômeno cada vez mais presente em nossa sociedade, onde poucos detêm o poder de influenciar e moldar o pensamento de muitos. É preciso refletir o que acontece se a inteligência artificial for usada para a propagação de fake news em texto, imagem, vídeo e áudio. Será que entraremos na era da desinformação? 2. Por meio de métodos cada vez mais eficazes de manipulação mental, as democracias mudarão sua natureza. As formas antigas e pitorescas, eleições, parlamentos, cortes supremas e todo o resto, permanecerão. A substância subjacente será um novo tipo de totalitarismo não violento. Todos os nomes tradicionais, todos os slogans sagrados permanecerão exatamente como nos bons velhos tempos. Democracia e liberdade serão tema de todas as transmissões e editoriais. Enquanto isso, a oligarquia dominante e sua elite altamente treinada de soldados, policiais, fabricantes de pensamento e manipuladores de mentes irão silenciosamente executar o show, como bem entenderem. Huxley previu que as democracias modernas poderiam se tornar regimes totalitários não violentos, onde a aparência de liberdade e democracia seria mantida, mas na realidade a sociedade estaria sob o controle de uma elite dominante. Essa elite manipula a opinião pública através de meios sofisticados, como a propaganda e o controle de informação. Uma pergunta importante: quem controla a inteligência artificial? 3. Cada um pertence a todos. O coletivismo é apresentado como uma ameaça à individualidade,
pois enfatiza a conformidade e a submissão ao grupo. Isso pode levar à perda de liberdade individual e à supressão de ideias e pensamentos divergentes. Tema comum e perigoso em todas as distopias. 4. E se alguma vez, por qualquer infelicidade, acontece, por esta ou aquela razão, algo de desagradável? Pois bem, há sempre o soma para permitir uma fuga da realidade. Há sempre o soma para acalmar a cólera, para fazer a reconciliação com os inimigos, para dar paciência e para ajudar a suportar os dissabores. Outrora, não se podiam conseguir todas essas coisas senão com grande esforço e depois de anos de penoso treino moral. Agora, tomam-se 2 ou 3 comprimidos de meio grama e é tudo. Será possível que a inteligência artificial possa se tornar o nosso soma? Já se fala que ela poderá ser o seu terapeuta, amigo e confidente. Ela poderá fazer qualquer de suas tarefas de forma mais rápida e eficiente. Até mesmo pensar, habilidade que muitos já desistiram de fazer. E aí teremos todo o tempo do mundo e ficaremos entediados sem nada para fazer. Neste caso, será que basta tomar um soma e fugir da realidade? Pense sobre isso. 5. Em relação à propaganda, os primeiros defensores da alfabetização universal e de uma imprensa livre vislumbravam apenas 2 possibilidades. A propaganda poderia ser verdadeira ou falsa. Eles não previram o que de fato aconteceu, sobretudo em nossas democracias capitalistas ocidentais. O desenvolvimento de uma vasta indústria de comunicação de massa, preocupada principalmente nem com o verdadeiro, nem com o falso, mas com o irreal, o mais ou menos totalmente irrelevante. Em uma palavra, eles não levavam em conta o apetite quase infinito do homem por distração. A propaganda moderna foca-se principalmente em criar uma realidade irreal e em distrair as pessoas de questões importantes. Isso contribui para a alienação e a perda de individualidade, pois as pessoas se tornam cada vez mais imersas em um mundo de distrações e irrelevâncias. Isso sem contar as fake news distribuídas por todas as bolhas nas redes sociais. A depender do seu uso, a inteligência artificial vai facilitar muito a multiplicação dessa distração coletiva global. 6. Reunidas em uma multidão, as pessoas perderam seus poderes de raciocínio e sua capacidade de escolha moral. Quando reunidas em grupos, as pessoas tendem a perder sua capacidade de raciocinar e tomar decisões morais de forma independente. Isso favorece o controle e a manipulação por parte daqueles que detêm o poder. A propósito, vale ver a nossa animação sobre a teoria da estupidez de Bonhoeffer. Vou deixar o link ao final para você. 7. Uma verdade desinteressante pode ser eclipsada por uma falsidade emocionante. Em um mundo onde as emoções e as sensações predominam, as falsidades emocionantes podem ofuscar a verdade nua e crua. Nunca na história foi tão fundamental se voltar para o autoconhecimento e a descoberta da razão, que por sinal são 2 pilares da escola dos pensadores. 8. O propósito do propagandista é fazer com que um grupo de pessoas esqueçam que outros grupos de pessoas são humanos. A propaganda pode levar as pessoas a se desumanizarem mutuamente, criando divisões e conflitos desnecessários e assim reforçando o poder dos manipuladores. É o fim do indivíduo, é o fim da pessoa. As pessoas se tornam grupos, a famosa massa de manobra.
Cuidado! E 9. O fato de os homens não aprenderem muito com as lições da história é a mais importante de todas as lições que a história tem a ensinar. De fato, a repetição de erros e a constante luta pelo poder indicam que a humanidade ainda não conseguiu superar os desafios da manipulação e do coletivismo. Por isso mesmo, insistimos na tecla de se conhecer a vida e a obra de grandes pensadores da humanidade. O indivíduo consciente, inteligente, culto e que não será manipulado em nossa sociedade é aquele que superar a desinformação, buscar o autoconhecimento, ter claro seus propósitos de vida e adquirir repertório para argumentar e saber se expressar no mundo. Ele precisa descobrir e ter voz própria. Existe uma escola única. Passa por Sócrates, Aristóteles, Warrell, Huxley, Dostoiévski e muitos outros. Clique aqui que eu mesmo te mostro como você pode se tornar também esse pensador e despertar a sua voz. Você também pode clicar no primeiro link da descrição. E lembre-se, os fatos não deixam de existir porque são ignorados. Então clique e conheça a Escola dos Pensadores. Nos siga também no Insta e inscreva-se no canal. Até a próxima!